Entrevista. Bom dia, nós estamos ao vivo nesse momento pela Rádio Globo Noroeste Paulista, AM 610 kHz, e também através do nosso site no amglobo.com.br e também através do nosso canal do YouTube. E agora, nesse momento, nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo também pelo Facebook. E hoje nós temos a entrevistada Célia Diniz, que é a palestrante de hoje na Feira do Livro Espírita em Catanduva. Ela que é autora da obra Vencendo a Dor da Morte, ela fará a abertura oficial do evento, que contará com o lançamento do livro e uma sessão de autógrafos. A abertura está marcada para logo mais às 11 horas no Cine Lumière do Garden Shopping Catanduva. E o evento teve início ontem e segue até o próximo dia 2 de novembro. Para quem não sabe, a Célia nasceu na cidade mineira de Pedro Leopoldo. Ela encontrou um berço espírita e a oportunidade de conviver com o Chico Xavier desde a infância, já que seu pai era membro da diretoria do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi a primeira instituição fundada por Chico. Ela também era colega de serviço do médium na Fazenda Modelo. Ela estudou no Colégio Estadual Imaculada Conceição até o magistério e na Pontifícia Universidade Católica, onde conquistou a graduação em Ciências Exatas. Posteriormente, ela fez graduação em Ciências e Química, matérias que lecionou até a aposentadoria. Célia foi casada durante 35 anos e ela vivenciou a dor de perder 2 filhos. Atualmente é presidente do CELG, né, Célia? Onde ministra palestras semanais e participa do atendimento fraterno. E ela também é idealizadora e curadora do Memorial Luiz Gonzaga, que foi fundado em 2010. E parte da história dela está presente no filme As Mães de Chico Xavier. Célia já participou de programas de TV e proferiu palestras por todo o país, inclusive no exterior. A dolorosa experiência de vida dela e os ensinamentos de Chico estão presentes no livro lançado por ela, que apresenta uma narrativa real e emocionante junto a um conteúdo instrutivo e consolador. A resposta para a questão, né, que a gente já, na entrevista de quinta-feira, no qual eu tive a oportunidade de entrevistá-la, que é aquela pergunta, né, nesse momento, né, na hora da dor: por que Deus fez isso comigo? E essa resposta está no livro. Célia, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É um prazer entrevistá-la agora pessoalmente. Obrigada, Gustavo, bom dia a todos, e é um prazer conhecê-lo pessoalmente também. O prazer é todo nosso. Ô Célia, como superar o luto, né? É possível superar a dor da perda de um filho ou de um pai, ou um ente querido? Ou seja, o tempo varia de pessoa para pessoa. Qual o conselho que você pode dar para as pessoas que enfrentam essa situação? Administrar o luto é uma questão muito pessoal e eu não vou dar conselhos. Eu só vou dizer que é possível que cada um escolha a sua própria maneira de administrar, a sua própria religiosidade, porque realmente, afastando de Deus nesse momento, ninguém vai conseguir. Então, as nossas reflexões são em cima deste fato, porque grande parte das pessoas só conseguem confiar em Deus, em vê-lo como Pai, quando as coisas estão bem. E aí a gente fala aquela frase infantilmente: Deus foi tão bom para mim que eu consegui o emprego. Então Deus está sendo ruim com quem não consegue? Então é um pouquinho da reflexão dessa participação de Deus em nossas vidas, é que a gente leva para que cada um também vá chegando às próprias conclusões. O Deus que nós concebemos, que nós estudamos na doutrina, ele é todo bondade, todo misericórdia com todos, e não só está presente nas nossas vidas quando está tudo coberto de glória, tudo bem, né? Quando está tudo bem. Então, o grande legado da doutrina espírita para a humanidade é nos mostrar Deus de amor, mesmo através das nossas lágrimas, e não só entre sorrisos. São reflexões desse tipo que a gente pesquisou à luz da doutrina espírita e trouxe para o livro. Correto. E como buscar a ajuda, o auxílio diante da dor? Ou seja, a família é fundamental, a religião também, como você está falando assim, da questão do espiritismo, né? Essa doutrina consoladora, sim, né? Nós não temos nenhuma educação para a morte. Na verdade, nós vivemos como se ela não existisse. Como se nós nunca fôssemos... Como se fôssemos imortais no corpo físico. Sim.
E então, quando ela nos surpreende, é que a grande maioria para pensar. Então, geralmente não tem dentro de si subsídios para ver que a morte não é um castigo. Então, para entender a morte, é preciso entender a vida, é preciso entender quem somos nós, de onde viemos. Então, a morte é algo que as pessoas veem como castigo, como tragédia, e porque é extremamente doloroso, é muito difícil não ver dessa forma, mas a religiosidade é o que vai ajudar cada um de nós. A maneira como nós conduzimos a nossa relação com o sagrado, com o divino, é que vai ser a base desse consolo. Então a gente fica aqui na vida material sem pensar em Deus, sem pensar em religiosidade, sem pensar em espiritualidade, e de repente a morte nos surpreende. É uma tarefa hercúlea você então agora começar a descobrir o que é a morte, o que é a vida, mas sempre é possível. E as pessoas buscam a doutrina espírita para ter essas respostas e esse caminho. E o mais interessante, encontram caminhos e respostas. Os seus dois filhos, né, o Rangel e a Mariana, se comunicaram com você por carta, né? Como foi para você essa experiência? Te trouxe paz naquele momento que você... Trouxe, sim. A psicografia pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, em 84, é como se o Chico tivesse de novo colocado meu filho nos meus braços. Ter aquela notícia ali foi uma experiência extraordinária. Mas eu reconheço, Gustavo, que para as mães que nem sabiam que os filhos continuavam vivos, nem sabia que a vida continua, que não sabiam dessa possibilidade do intercâmbio, para elas era muito mais impactante. Então eu vi mães, milhares, que chegavam em Uberaba. Eu sou de Pedro Leopoldo, mas eu visitava Chico muito em Uberaba. Chegavam em Uberaba e falavam, eu quero notícia do meu filho. E de repente elas pegavam uma carta e viam que era o filho, os apelidos, o cotidiano da vida. Ou seja, como eles se relacionavam, tudo, né? Aquela intimidade com a família. Coisas que ninguém sabia, nem muito menos o médium. E mais interessante, notícias de parentes que a pessoa que estava buscando a notícia nem sabia que tinham existido. Então, via ali 1000 evidências da realidade da comunicação e da realidade na vida no mundo espiritual. Para mim, foi maravilhoso ter as notícias, mas não foi impactante, certo? Não foi impactante, porque não me traziam aquela novidade extraordinária. O filho vive e a vida continua. Aliás, você dizia que hoje é dia de João Paulo II. João Paulo II. O abençoado, iluminado João Paulo II, na década de 80, disse: sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Olha só. E a doutrina espírita nos informa de como é essa vida, porque foram os próprios homens que viveram aqui na Terra e chegaram ao mundo espiritual, é que, como espíritos, voltaram e nos trouxeram a notícia de como a vida é. O João Paulo II, ele foi muito humilde ao, baseando na sua escola religiosa, dizer, não sabemos, porque eles pregavam que os mortos não voltam para contar. E hoje acho que a própria igreja já reconhece que volta e traz essas informações. Olha só. Trazem, né? E sobre a comunicação deles com você, né? Ainda falando a respeito dos seus filhos, né? Como foi? Como eles estão no plano espiritual? Você, assim, tem, hoje em dia, tem essa informação? Como o meu filhinho se foi aos 3 anos de idade, e a gente aprende que até 7 anos na vida física, o espírito vive tanto lá quanto aqui e não há uma mudança muito drástica quando eles voltam para casa. Preocupante foi a minha filha, que aos 27 anos tinha acabado de ser promovida no emprego na multinacional que ela trabalhava, tinha ficado noiva, ia começar a construir. Ela estava totalmente plantada na construção da sua vida material. E uma dengue hemorrágica que a levou em 3 dias, sem ter aquele tempo de preparação, né? dela e minha e nossa, da minha família,
foi muito terrível. E eu imaginava, claro, ninguém muda porque morreu, ninguém muda porque deixou o corpo físico aqui. Eu imaginava a minha filha acordando no plano espiritual e pensando, puxa... Ou seja, sem saber, né, o que tinha acontecido, ou seja, ela tinha estudado, brusca, né? Ela tinha estudado a doutrina espírita junto conosco, ela já sabia. Ela não era uma analfabeta do mundo espiritual, da vida espiritual. Tanto é que depois ela retorna através de uma mensagem contando que no momento da morte ela já viu o que estava acontecendo com ela. Ela já tinha essa noção. Já, né? E eu imaginava a dificuldade para ela de se adaptar, de abandonar os projetos, os sonhos mais imediatos. Apesar de eu não concordar com as pessoas que chegaram na beirada do caixão dizendo que pena, ela tinha a vida inteira pela frente. E eu pensava, e continua tendo, porque a vida não terminava ali. Exato. Mas o readaptar de volta para casa não é fácil. E onde as pessoas estranham, por que uma mãe espírita é mais forte, se consola mais rápido? Porque nós somos levados a pensar que os nossos filhos precisam da nossa aquiescência. Eles precisam da nossa aceitação. Então, a minha filha não podia, ligada comigo, que estava por laços mais indestrutíveis do amor, porque a morte não mata o amor, ela estava ligada ao meu coração. Ela sabia, pelas mensagens a gente percebe. Eles sabem o que sentimos, o que pensamos, o que fazemos. Eles têm essas informações, eles nos visitam, eles veem como nós estamos. E no meu coração ela não podia encontrar. Que pena que você não está mais aqui, filhinha. Ela não podia, porque isso só reforçaria o próprio penar, o próprio pesar. Ela tinha que encontrar palavras de incentivo. Segue em frente, querida. Segue em frente, eu vou ficar forte daqui e você vai ficar forte daí. E mais à frente a gente se reencontra. Olha, é dessa necessidade de amparar o filho que a mãe esquece o próprio sofrimento e procura de todas as formas, através da oração e de outras atitudes, a se fortalecer. E como entender, né, explicando aqui para os nossos ouvintes, que a separação no plano ela é física, né? De que o nosso ente querido ele está no plano espiritual, né? É mais fácil ou difícil para cada um de nós entender essa partida, principalmente para quem não está preparado, né, Célia? É o que eu o que eu pensava, a gente conversou no principinho dessa entrevista, que quando a gente entende a vida, a gente consegue entender a morte. Quem somos nós? Nós não somos um corpo humano que é provável que tenha um espírito. Nós somos um espírito que estamos provisoriamente dentro de um corpo humano. Então, o que é a vida? É uma só. Uma hora a gente está no plano espiritual, outra hora a gente está no plano físico. E sair do plano físico através de qualquer tipo de morte que a gente vê como tragédia, essa saída é voltar para casa. Porque somos espíritos. Deus nos criou no mundo espiritual. Viemos para a Terra, que é uma escola de aprendizado. E aí a gente volta, morrer é voltar para casa. Que é a nossa casa verdadeira, né? Que é a vida eterna. A vida eterna. Célia, como não desanimar, né? Ou seja, como continuar vivendo diante de um luto que machuca tanto, né? Esse foi o maior desafio. Eu tive uma percepção bem profunda disso. Mas bate um desânimo, né? Inicialmente, quando Rangel se foi, eu tinha 30 aulas de química para administrar, um casamento para administrar, uma casa enorme, 2 filhos pequenos. Então eu costumo dizer, sem tempo para chorar. Eu não tinha, a vida me solicitava. Sim. Quando a Mariana se foi, eu já estava aposentada. E ela com uma participação muito intensa na minha vida. Então, a minha primeira consciência, depois de umas 2 semanas, foi exatamente isso. Não posso morrer de tristeza. Porque a tristeza mata. Como a fome mata uma criança, a criança não morre de fome. Ela morre porque ela está malnutrida, desnutrida e uma gripezinha vira uma pneumonia.
E uma pessoa que se entrega à dor, ela morre de tristeza através de um câncer, de um AVC, de um problema cardíaco. Então eu tinha certeza que eu precisava de reagir com todas as minhas forças para não morrer de tristeza. E isso foi a grande contribuição da doutrina espírita em minha vida, porque me abriu uma seara de trabalho extremamente gratificante. Quando você dá um passo em direção a Jesus, ele dá 1000 ao seu encontro. Exato. E sustentada pela fé, pela religiosidade, pelo trabalho, pelo meu filho que estava ao meu lado, pelos amigos, pela família, é um conjunto de fatores que Deus coloca nas nossas mãos para que a gente consiga seguir adiante. E a sua história, né, inclusive como eu já falei aqui na introdução da nossa entrevista, ela foi contada, né, no livro interpretado no filme, né, As Mães de Chico Xavier. Como foi para você ver a sua história, né, retratada nos livros e depois no cinema? Há uma diferença entre o livro e o cinema? Para você, quem é Chico Xavier? Já aproveitando... Depois você vai me lembrar a segunda parte da pergunta, sim. Porque por enquanto eu vou te dizer que as pessoas diziam assim, a dor da perda de um filho não passa nunca. E eu falava, passa. E as pessoas, não passa. Eu falava, essa dor também passa. E quando eu vi o filme, eu acompanhei o roteiro e tudo ali, mas quando eu vi a primeira vez o filme, o Eduardo Girão, o diretor executivo, fez a gentileza de apresentar o filme para o meu marido, que no filme estava descaracterizado no seu perfil psicológico. Aquele marido que o filme mostra não era o meu. Sim. O meu acreditava na doutrina. A gente estava casado há muitos anos, ele fazia o curso do Evangelho no Lar comigo. O pai dele era amigo de Chico Xavier, então não havia aquela incredulidade. Então o Eduardo pede licença ao meu marido para apresentar aquele perfil de um outro pai e vai mostrar o filme antes para minha família. Gustavo, foi uma emoção muito grande de ver a minha história ali. Ou seja, retratada de uma forma no filme. Foi uma oportunidade de eu me entender, de eu me conhecer mais. E aí eu pude perceber, só naquele momento, a Vanessa Gerbelli, numa performance extraordinária, ela conseguiu mostrar toda a minha dor. Até numa Van Premier de São Paulo, eu perguntei para ela, como que você conseguiu interpretar tão bem a minha dor? Ela disse, porque eu tenho um filho dessa idade, da idade do seu, quando ele se foi. E eu me pus no seu lugar. Mas ela transpôs aquilo lá, empatia dela, né? A sensibilidade, achei extraordinário. E quando eu vi aquilo, eu pude ver que aquela dor sempre esteve dentro de mim. Mas o que nós precisamos de compreender hoje é que lembrar que doeu não significa que dói ainda. Uma senhora me disse, vou ler seu livro, mas eu discordo do vencendo. Perdi meu filho há 28 anos e não me conformo até hoje. Eu falei, leia e depois a gente conversa. E pedi a ela que distinguisse o lembrar que um dia doeu da dor, porque são situações, são emoções totalmente diferentes. Eu nunca vou me esquecer daqueles momentos, mas quando eu lembro deles não dói como naquele momento. Naquele momento. É muito diferente isso, é muito diferente. É como você briga com uma pessoa, tem ódio de uma pessoa, depois você perdoa, você faz as pazes. Você nunca mais esquece o que aquela pessoa te fez. Exatamente. Mas você não odeia mais por isso. Sim. E nem sofre mais. Então, lembrar que o filho se foi é desse jeito. Você lembra, você nunca esquece, mas não significa que esteja doendo. Olha só. E para você, quem foi Chico Xavier? Quem foi Chico Xavier? Exato. Ele foi e é um espírito extraordinário. E para mim, eu digo com toda sinceridade, convivi com ele desde pequenininha, desde que nasci. E depois em Uberaba, quando ia me visitar. Mas eu nunca me dei conta do tamanho da luz que brilhava tão perto de mim.
Nunca me dei conta, porque Chico escondia a própria luz. Milhares de fenômenos maravilhosos que aconteciam com ele não contava. Às vezes sai uma coisinha aqui, outra ali, mas ele não contava. Então ele se foi, fisicamente falando, sem que eu me desse conta da luminosidade daquela alma. Mas uma coisa aquela alma deixou para mim. Ele amava a Jesus de uma forma tão extraordinária e procurava seguir Jesus de uma forma tão única que ele nos amava de uma maneira incondicional, independente de termos qualidades ou não. Apesar de todos os nossos limites, de todas as nossas fraquezas, de todos os nossos equívocos, Chico nos amava. E então, o grande legado que ele deixou para mim foi: se Chico Xavier, uma pessoa humana, era capaz de amar daquela forma, ele me deu uma noção muito exata de como Jesus nos ama. Que coisa maravilhosa, né? Isso foi o grande ganho, de como Deus nos ama. Se Chico, uma pessoa humana, era capaz de amar daquela forma e expandir esse amor em nossa direção, ele nos abraçava. Oh, minha filha, como está doendo em nosso coração a saudade do filhinho. E nos abraçava. Então é esse Jesus que nos abraça à distância em nossos lutos que nós temos que buscar. É esse Jesus. É imaginar Nossa Senhora que passou pela mesma situação. Estendendo sobre nós o seu manto sagrado. É entregar essa dor, colocar aos pés deles, e o alívio vem na hora. Porque Santo Agostinho disse: quando o homem se eleva em oração, Deus se inclina em misericórdia. Isso é lindo. Então eu nos meus momentos de maior sofrimento, eu me imaginava aos pés de Jesus. Eu pensava no abraço de Chico Xavier e extrapolava para o abraço de Jesus. E ali eu me sentia aconchegada e fortalecida. Célia, vencendo a dor da morte, a ideia surgiu da necessidade de outras pessoas para que elas possam também superar a morte de um ente querido? Como é que surgiu a ideia do livro? O livro surgiu após 30 anos de pessoas enlutadas que nos procuravam lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Há 30 anos eu tentava levar o consolo que a doutrina me oferecia. Eu sentia necessidade de compartilhar os ensinamentos que consolidaram a minha fé. E então, em meia hora de papo, em 40 minutos de palestra, isso não era possível. Então eu resolvi verbalizar tudo isso numa obra onde as pessoas pudessem ler, refletir e encontrar o seu próprio caminho de superação. Tá certo. Célia, eu gostaria de agradecer pela sua participação aqui nos estúdios da Rádio Globo, nessa entrevista que está sendo transmitida também pelo nosso canal no YouTube, também através do nosso site do amglobo.com.br. Essa entrevista também está sendo transmitida pelo Facebook. A Célia, que está saindo agora aqui dos nossos estúdios, né, está acompanhada aqui pelo nosso amigo Ricardo Penfield, né, deixo um grande abraço, né, e hoje, né, daqui a pouquinho você estará fazendo a abertura oficial, né, da Feira do Livro Espírita, que teve início ontem e segue até o próximo dia, 2 de novembro, lá no Garden Shopping Catanduva. Célia, grande prazer. Daqui a pouquinho, inclusive, vai ter aí uma sessão de autógrafos também, né? Sim, terá. Gustavo, eu despeço agradecendo a você, ao Ricardo, e dizer que eu não estou aqui porque tenho caminhos para ensinar para ninguém. Eu estou aqui apenas compartilhando o caminho que tenho percorrido. Tá certo? Tá certo, foi um grande prazer. O prazer foi todo nosso. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Globo também. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia. Entrevista. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia.